Olá, boa tarde. No programa de hoje você vai ver muita arte de rua. Olá, boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Nós fomos a Itapuã, em Salvador, conhecer um grupo que mantém viva a tradição da região. Tem ainda a música e a dica cultural da semana. Confira os destaques de hoje. Arte de rua. Acompanhamos em São Paulo a apresentação da Companhia Estável. A proposta do grupo é levar espetáculos a lugares inusitados. O Para Todos foi até Salvador conhecer as ganhadeiras de Itapuã. O grupo mantém viva a tradição e a memória da região. Walter Franco comemora 70 anos e está em turnê com as músicas mais importantes do seu repertório. Você vai conhecer agora um artista plástico maranhense que há 10 anos faz um trabalho de reflexão sobre os espaços urbanos. Imagina pegar um trem e ser surpreendido por uma peça de teatro no meio da estação. O Gustavo acompanhou aqui em São Paulo uma apresentação da Companhia Estável. Como é o trabalho deles, Gustavo? Olha, Ana, é bem interessante, viu? A proposta da companhia é levar espetáculos a lugares inusitados aqui em São Paulo. O grupo transforma passageiros em espectadores de um jeito divertido e irreverente. Eu fui conferir a peça A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht. Enquanto tudo isso acontece, muita gente nem percebe. Mas hoje tem um motivo especial para desacelerar esse vai e vem do dia a dia. Com as mãos arrebentadas, as entranhas devoradas, as palavras amarradas, o povo não morreu. Vai acontecer aqui a morte de um trabalhador, a morte de um carregador. É um momento triste e pede uma música triste. A Companhia Estável vai de estação em estação, levando na bagagem A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht. É uma caravana, né, que sai em busca de um comerciante, na verdade, que contrata um guia e um carregador em busca da concessão para explorar poços de petróleo. E aí no caminho vão se revelando as relações de trabalho, de exploração de trabalho, né, entre o comerciante e o carregador. Num determinado momento ocorre o assassinato desse carregador e no final há um julgamento do assassino, né, que é o comerciante. E aí o julgamento é de acordo com as normas e leis da burguesia. Quando a plataforma é pequena, a peça é montada ali mesmo, bem pertinho da saída dos passageiros. Como é que é fazer teatro na rua, assim? Bem difícil. Não, mas é difícil no sentido assim, ele requer da gente como artista uma série de coisas, né? Estar pronto para tudo, assim, cada lugar é um lugar, ainda mais esse tipo de circulação que a gente está fazendo. A gente faz uma apresentação em cada estação. Então é chegar, ter que fazer uma leitura do ambiente, entender quais são as possibilidades, qual que é o melhor local, onde é que a gente não atrapalha tanto, porque isso também conta, né? A gente não quer criar uma antipatia com o espaço, mas tem muito a ver com a pesquisa que a gente já tinha, que era de circo, né? Chegar, montar a praça, dialogar com o entorno e fazer o espetáculo. O ambiente pode até não ser o mais adequado, mas eles se divertem, se aquecem, ficam prontos para deixar o público de boca aberta. Olha o mercado da estação! Dizem que aqui tem de tudo! Eu tô falando baixinho assim, que é para não atrapalhar a peça, mas dá só uma olhada na quantidade de gente que se reuniu aqui em frente à estação do trem só para acompanhar o teatro. E já são quase 9 horas da noite e ninguém quer ir embora para casa. Olha o jingle! Não dormi no ponto e conquistei a vantagem, apertei todo mundo e adiantei minha viagem. O Ford chega em paz, Tracote fica atrás. Ao todo, serão 25 estações, 18 cidades por onde o trem passa. Lugares com muita gente que está a fim de parar para assistir e interagir com essa história. É sinal de que as pessoas estão sendo provocadas pelo que está se passando, né? Então acontece muito de interferir falando, discutindo com os personagens, às vezes entrando no meio do espetáculo mesmo. Oh, yeah! We can! We can!
Isso é uma coisa que é da rua, né? A gente não sabe, depende do espaço, da hora, a gente vai ter um tipo de relação ali, uma interferência. Desde pessoas, animais, cachorro latindo, cachorro entrando, então acontece de um tudo. Até o trem passando, né? E enquanto o trem passa, quem fica não se arrepende de chegar um pouquinho mais tarde em casa. Vale a pena sair do trabalho, parar aqui só para assistir? O que você Vale, eu parei. Vale a pena. Eu acho incrível, porque o teatro precisa estar acessível para todo mundo. E isso é uma maneira de levar isso para todo mundo, para a população em geral. Ao mesmo tempo que você acaba vendo uma questão importante, você consegue pensar nisso de uma forma um pouco mais tranquila, né? Essas pessoas, talvez de outra maneira, não estariam assistindo uma peça de teatro. Talvez passassem, né, e iam direto para casa, ligariam a televisão. Aqui elas têm a chance de ver alguma coisa com uma qualidade muito maior, né? Existe um trabalho muito grande, existe um texto muito rico aqui, né? Vale a pena? Ah, com certeza. Vale muito a pena. Você já ouviu falar nas Ganhadeiras de Itapuã? O Grupo Gustavo surgiu há 11 anos e reúne senhoras, crianças e músicos que se unem para desenvolver um repertório de cantigas e sambas de roda. E o nome do grupo é em homenagem às mulheres que nos séculos XIX e início do século XX compravam peixe diretamente dos pescadores no bairro de Itapuã, em Salvador. Elas limpavam e saíam com os balaios na cabeça até o centro da cidade para vender a mercadoria e sustentar a família. Hoje, essas mulheres mantêm a tradição do passado com muita alegria. Itapuã, assim como outros lugares de Salvador, cresceu, se modificou. Porém, muitos amantes e moradores lutam para preservar as tradições e memórias do lugar. Com esse objetivo, surgiu o grupo As Ganhadeiras de Itapuã. Fortalecer a cultura local, fortalecer a musicalidade, as expressões culturais, onde hoje as ganhadeiras têm um diálogo constante com as escolas, um diálogo constante com os grupos culturais, grupos de capoeira, com pesquisadores, né, de todas os estágios de ensino escolar e universitário. E isso fez com que a gente chegasse num estágio assim, de formação, quer dizer, o grupo cultural, as ganhadeiras, ele tem esse trabalho de formação. Todo mundo balançando no balanço dela, todo mundo balançando no balanço dela. A gente fala o que se passava com nossas mães, nossas avós. Então a gente fala, o que a gente fala no disco, que é o que aconteceu. A maioria dessas pessoas que hoje são das ganhadeiras, era todo mundo amigos e parentes também. Então essa turma toda, a gente fazia cozinhado. Sabe o que significa cozinhado? Cozinhado é sua mãe dava um pedacinho de carne, a minha dava um bocadinho de feijão, a dele dava um bocadinho de arroz. E aquele dia de domingo, aquele feriado, que era só os dias que a gente tinha para brincar. Os outros dias era escola e casa de mestre. Cada um levava um tipo de comida e era um cozinhado no dia 1º de maio. Depois resolveram Ana Maria e Amadeu falar as coisas antigas e atual de Itapuã. Maró Maluca me chamou para eu rever o Itapuã antigo e rever o Itapuã da agora, né? Mas eu achei que era maluquice, mas como eu também sou meia doida, entrei, né? Aí conversando aqui com Dona Marinha e outras pessoas, porque não tinha lugar para poder fazer ensaio, a gente foi alguns dias na casa de Amadeu. Aí viemos aqui para o terreiro da Marinha, porque o terreiro não é só candomblé, é uma área grande que a gente chama terreiro, né? Porque tinha espaço, as netas dela vieram com as amiguinhas, começavam a fazer samba, a Amadeu veio com alguns músicos também, e a gente contando nossa história. Nisso,
foi que demos o nome Ganhadeiras de Itapuã. Ninguém imaginava que o grupo iria, né, chegar onde está chegando hoje. Cada uma com sua contribuição de memórias, de músicas que elas cantavam quando lavavam roupa no Abaeté. E elas trouxeram pra gente aqui nas Ganhadeiras e acabamos musicalizando isso. E hoje é esse trabalho que está acontecendo, que as Ganhadeiras estão ganhando aí, né? Só falta ganhar o mundo, né? Porque o Brasil já está conhecendo as Ganhadeiras. Eu gosto muito de viajar, eu chamo uma passagem, eu estou longe. Mas sabendo que vou voltar para Itapuã, né? Aí eu me conformo, porque Itapuã para mim é tudo. E nós estamos aí nessa luta 10 anos para manter essa cultura popular, que é muito difícil. A cultura popular, ela tem o lugar dela. Essas mulheres, as Ganhadeiras de Itapuã, a gente faz tudo por elas, porque o dendê está nelas. Produtor, músico, você encontra em qualquer lugar, mas a história delas é única, é exclusiva. E é um exemplo. Acho que a história de vida das Ganhadeiras de Itapuã e do Grupo Cultural é um exemplo que está sendo compartilhado. Viver com elas é uma experiência assim, única, porque você aprende a envelhecer com sabedoria, com alegria. O que nós esperamos do grupo é sempre muita união, e compreendemos uns dos outros, né? Muita união. Este CD que foi lançado, que venha o DVD, aí quero deixar para meus netos, meus bisnetos aproveitarem. Mas enquanto eu tiver perna para andar, eu estou junto. Agora é hora da dica cultural da semana. Nelson, boa tarde. Qual que é a dica de hoje? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gustavo. Bom, nós do Para Todos procuramos sempre divulgar músicos brasileiros talentosos, mas com pouco espaço na cena cultural. E é sempre bom ver que não é só a gente que faz esse trabalho. Quem quiser conhecer a variedade do que se está produzindo de música no Brasil, agora pode acessar o site umabandanacionalpordia.tumblr.com. E como é que funciona esse site, Nelson? Então, o site está no ar desde janeiro desse ano, né? E tem uma proposta simples, apresentar um conjunto de música brasileira por dia. Aí eles divulgam ou o link do SoundCloud de cada artista, ou se a banda tiver, o clipe da banda. E de lá pra cá, né, já foi uma banda por dia, já foram 150 bandas e conjuntos musicais brasileiros. Muito bacana. E qual que é o repertório? Então, o repertório é bem variado, é bem eclético, né? Por exemplo, eles já apresentaram bandas que passaram pelo Para Todos. Aí tem o rap do Rico da Laçã, tem os Dharma Lovers, tem a música contemporânea do Jair Naves e a mistura de repente rap da Rapadura Chico e Chico, enfim, muito mais. E quem quiser também pode dar dicas de sugestões de bandas para esse site. Tá certo então, Nelson. Muito obrigado pela dica de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Vim uma vez, acho que é um mês, eu e o Deto da 16. Daqui a pouco, Walter Franco comemora 70 anos e está em turnê com músicas clássicas de seu repertório. Você vai conhecer também o artista plástico maranhense que há 10 anos faz um trabalho de reflexão sobre os espaços urbanos. Não saia daí. O Para Todos volta já! Vamos, boi! Roda, boi! Dança, boi! Oi! Oi! Nós somos o Grupo Sobrevento e apresentamos teatro para bebês e estamos no Para Todos. Pioneiro da música concreta no Brasil, Walter Franco comemora em 2015 70 anos. O artista que marcou a vanguarda musical na década de 70 no Brasil está em turnê com clássicos do seu repertório. A repórter Sara Keynes conversou com o Walter Franco aqui em São Paulo. No palco,
palco uma parceria de longa data. Estranhos no ninho da MPB, taxados de malditos, Macalé e Walter foram parte de uma vanguarda incompreendida nos anos 70. Um vaiados bacana mesmo. Inclusive, eu peço, eu canto Gotham, mas eu peço que no final me vaiem, que eu tô com a saudade daquelas vaias. Vocês não estão entendendo nada. Se vocês são velhinhos de hoje, querendo ganhar o Brasil de amanhã, você não ganha nada. Agora somos aceitos, né, de uma forma engraçada também, porque a gente continua fazendo o mesmo trabalho, a mesma questão de experiência, experimentação, fica tentando inventar, invenção. Então, a luta continua. Além de 70 anos, Walter Franco também comemora agora em 2015 os 40 anos do disco Revolver, o mais importante de sua carreira, e prepara uma série de shows com as músicas mais emblemáticas gravadas. Está sendo relançado agora o Revolver em vinil pela Polisson, né? E é bacana, esse disco tem um destaque grande assim. Quando eu lancei o Revolver em 75, ele foi nada mais, nada menos do que elogiado por um cara chamado John Lennon. Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, vocês cantam de fora pra dentro. Em 72, a música Cabeça foi aplaudida pelo júri do Festival Internacional da Canção da Rede Globo. Mas o público vaiou o experimentalismo de Walter. E o júri, composto por Nara Leão, Rogério Duprá e outros, foi destituído. E a música de Walter, desclassificada. Essa provocação minha lá no Cabeça, independente do momento histórico que a gente estava vivendo, político, de uma ditadura ferrenha mesmo, essa coisa toda, passou a ser analisada politicamente, por vários ângulos, né? Inclusive, eu estava assistindo a sua entrevista no João 11:30, que foi em 1990, né? E aí você cita uma frase sua de uma outra entrevista em que você fala que é preciso se desmilitarizar, inclusive os civis. A é mente uma frase muito boa, isso. né? Fala um pouco sobre essa ideia. Isso ainda é válido hoje? Eu acho que é isso. Nós precisamos nos vigiar o tempo todo, porque a gente está sutilmente assim a poucos centímetros dessa volúpia de poder também, sabe? Eu acho que é isso que acontece. São as pequenas autoridades do Hermann Hesse, né? Ele dizia, as pequenas autoridades vai desde as profissões mais simples, né? Até os altos postos, né? Das nações. Vem com gente, vem com fase, eu te amei, confunde. Walter cantou para 1,5 milhão de pessoas no comício das Diretas Já, em 1984. Durante a campanha, o Serviço Nacional de Informações monitorava quem considerava inimigo da ditadura, inclusive Walter Franco. No movimento das diretas, Walter cantou o hino Seja Feita a Vontade do Povo. As influências de Walter vêm do pai, Cid Seixas, que era escritor, poeta, político e amigo próximo de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. A poesia sempre foi central na vida do compositor. Poesia é tudo, o resto é prosa. Eu acho que essas pessoas pensam muito, como se a vida fosse um grande discurso, sabe? Quando não é. Viver é, afinal, o instrumento. E o instrumento não é só este. O instrumento é este, é o coração, é a cabeça, é a mente quieta, a espinha ereta. E o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta. Coração tranquilo.
Da música, vamos agora à arte de rua no Maranhão. Você vai conhecer agora um artista plástico que há 10 anos faz um trabalho de reflexão sobre os espaços urbanos. Recentemente, ele foi o único representante maranhense no Festival Olho da Rua, realizado no interior de São Paulo. Você conhece agora um pouco do trabalho de Gil Leros. Onde nada existia, chega uma forma gráfica moderna, bastante divulgada pelos norte-americanos, mas inspirada na instintiva tendência do homem de registrar por meio do desenho a existência dele na Terra. É você poder intervir num espaço, modificando esse espaço, onde vai ter pessoas como público e isso vai, de certa forma, transmitir uma informação e um sentimento para essas pessoas. Aqui, a grafitagem de Gil Leros busca transmitir o sentimento de criação e liberdade do artista, que assim como a cabeça em explosão, se espalha em obras avulsas por vários pontos da cidade e até fora dela, com a recente participação no 7º Festival Olho da Rua, em São José do Rio Preto, São Paulo. A obra Zé Olhinho homenageia o amo do Bumba Meu Boi da fé em Deus. Para mim é como se fosse assim, é um reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo aí há mais de 15 anos, tá entendendo? E poder levar o que é feito aqui em São Luís para São Paulo, eu acho que dá um prazer bem grande, é um desafio bem grande, porque é lá que se encontra a maior cidade do Brasil e esse movimento grafite está meio que centralizado por ali, entendeu? O artista plástico e grafiteiro é ainda idealizador do projeto Arte no Olho, que visa revitalizar de forma coletiva e muito criativa os abandonados espaços públicos da cidade. Na verdade, a gente idealizou um festival de arte nos espaços abandonados da cidade. E com isso acabou, a ideia era fazer apenas um encontro de grafite. E acabou se transformando num festival com várias outras vertentes de arte. Celso Borges levou poesia, Márcio Vasconcelos levou fotografia, teve banda com Guilherme Guzmão, a banda Raja, teve a galera do skate que participou, o pessoal da Associação de Surf do Olho d'Água. A ideia é pegar espaços abandonados e poder intervir não só com grafite, mas com várias manifestações artísticas e poder que ingresse essas pessoas e comece a questionar o porquê os espaços públicos de São Luís estão ficando abandonados. Não temos armas, não somos atiradores. Nós não temos luvas, não somos lutadores. Temos grafiteiros tirados de pichadores. Gente que rebaixa sempre os nossos valores. Para Todos de hoje termina por aqui. Obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana. Até o próximo sábado. E a gente se despede ao som de Walter Franco. De fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora. Vocês cantam de fora pra dentro, mais forte. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a toda